Olá, meus irmãos. Meu nome é Wagner Santos. Sou um dos trabalhadores do Centro Espírita Amigos no Caminho, aqui na Ilha do Governador. Estou aqui para trazer com muito carinho a todos vocês o tema Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 1 a 5, subtítulo Injúrias e Violências. Espero que gostem. Para qualquer dúvida, estamos disponíveis para atendê-los. Bom estudo para todos. Então, iniciaremos nosso estudo com os 3 primeiros itens indicados por São Mateus. Vamos os 2 primeiros. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 9. O primeiro item, temos aqui uma ideia de futuro, onde todos nós iremos chegar um dia. Depende de nossos esforços em vencer nossas mazelas. Já no segundo, temos a lei de Deus sendo indicada. Ser pacífico, paciente, faz parte do cumprimento da lei divina. O terceiro item fala assim: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. Aqui, Jesus nos informa um dos 10 mandamentos, não matarás. Como ele não veio destruir a lei de Deus, e sim dar cumprimento a ela, ele foi mais além. Para estarmos contra a lei divina, não basta somente não matar, mas também tratar mal seu irmão, ofender. Aqui, quando ele coloca, condenado ao fogo do inferno, não quer dizer que existe um inferno. Isso nós sabemos. Mas sim, queremos ter com aquele que ofendemos oportunidade de se conviver com ele até pagarmos o último centil com esse irmão. Por isso que muito de nós, ou a grande maioria da humanidade, dentro de suas famílias, dentro da própria sociedade, tem questões a serem resolvidas com seus irmãos, porque é absolutamente necessário estarmos com eles para vivenciarmos e aprendermos a vivenciar a lei de Deus. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com os seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Temos que buscar em nós diariamente essa paz interior. Só através do autoconhecimento é que teremos a possibilidade de nos reformarmos. É uma atitude oportuna para se buscar em nós essa paz. Evidente que se torna aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta.
Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Esse texto é autoexplicativo, né? Porém, cabe aqui uma pergunta para nossa reflexão. Quantas vezes hoje pensamos ou falamos mal de alguém? Vamos refletir um pouco sobre essa questão. Será que estamos infringindo a lei divina? Brigas, violências são desnecessárias em nossas vidas. Prova a nossa incapacidade de compreender o outro lado, de dar oportunidade do outro se expressar, levando o nosso orgulho e egoísmo à frente de todos os nossos problemas. Mas quais seriam as consequências dessa nossa falta de cuidado com o outro? Provoca o distanciamento, mais violência, perda, tristeza, agressão, disputa, briga e guerra. Agora, cabe aqui uma reflexão. O que fazer para mudar tudo isso? Porque muitas das vezes isso está dentro da nossa casa, com a nossa família, com as pessoas que a todo momento dizemos: eu te amo. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Esse slide, particularmente, eu acho muito expressivo. Nos informa que nossas crianças, ao presenciar uma atitude de violência dentro de casa, ela fica perdida, sem saber para onde ir. A quem defender em uma situação dessas? Se eu, como filho, como neto, como sobrinho, como amigo, seja que situação for, eu amo a minha família atual. Eu amo todos dentro da minha família. Então, para mim, essa foto, ela representa realmente toda uma consequência e toda uma problemática que futuramente nós vamos ver no adulto de amanhã. De uma forma geral, todo conflito ele tem uma causa emocional, que pode ser uma raiva que trazemos, medo, ressentimentos, desconfiança, vaidade, orgulho, egoísmo. A doutrina espírita nos traz as respostas que precisamos para isso, para as nossas reflexões, para o nosso entendimento. O estudo constante e a prática do Evangelho de Jesus são as chaves para que possamos compreender melhor os nossos sentimentos. Então, meus irmãos, mais um slide expressivo. O que ele nos mostra? Duas crianças nos ensinando a dividir coisas, principalmente na necessidade, que, nesse slide, podemos imaginar que a sede e a vontade de beber um refrigerante bateu nas duas crianças ao mesmo tempo, né? Que linda mensagem! Nada é nosso, meus irmãos. Tudo é emprestado por Deus para que possamos trabalhar nossos sentimentos nesta oportunidade que estamos vivenciando hoje.
Logo, devemos ajustar nossa convivência. Mas que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem os bens desse mundo e havendo-lhes prometido os do céu? Enquanto aguarda os bens do céu, tem um homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Então, meus irmãos, é exatamente aquilo que falamos, né? Tudo é emprestado por Deus para a nossa evolução. Então, que a gente entenda que tudo que nós temos hoje, amanhã pode ser tirado. Vai depender de como a gente está trabalhando e como a gente está tratando essas coisas de Deus. Pensemos nisso. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a este falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Então, meus irmãos, quem tem que começar a paz? Quem tem que trazer o amor? É o outro? São os nossos governantes? São outros países? Não. Nós temos a possibilidade e temos o dever de trazer a paz para aqueles que sofrem. Como? Da mesma forma que eu falei anteriormente. Trabalhando o nosso autoconhecimento, trabalhando os nossos sentimentos, verificando se prejudicamos alguém e como estão os nossos sentimentos perante a nossa família, perante os nossos colegas de trabalho, nossa vida de relação. Pensemos nisso, meus irmãos. Muito legal esse slide, né? O pobre do gatinho, né? Encostado na parede, dizendo, eu me rendo, né? E um dedo apontando para ele, né? Vamos entender que esse dedo é a lei, né? É a lei universal, é a lei divina, apontando para nós, né? E aí, como o gatinho, né, falou, né, eu me rendo, significa que ele está, naquele momento, renunciando tudo aquilo que ele, até aquele prezado momento, estava pensando, né, trazendo de vidas passadas, né, aquele homem velho que ainda vive em nós. Então, renunciar a nós mesmos é o primeiro passo, né? Tentar afastar todo aquele pensamento ruim, todo aquele vício trazido de outras vidas, para que a gente possa adquirir um sentimento de paz, de amor, de fraternidade. Está aí, né? Nosso Gandhi, nosso irmão também, que é muito importante que a gente entenda Gandhi, né? Seus pensamentos. E um deles está aqui, né? Desenvolva um olhar positivo sobre as pessoas. Seja pacífico e ativo.
adote a assertividade como virtude e o amor como caminho, né? Então aqui a gente pode entender o seguinte, né? Será que todas as pessoas, principalmente aquelas pessoas difíceis na nossa vida, têm algo positivo que possamos enxergar? Né? Porque, lógico, toda pessoa que não nos são caras, elas trazem automaticamente um sentimento para nós, né? Um sentimento de pessoas nocivas, né? Ao nosso convívio. Mas será que ela não traz nada positivo? Temos sempre que ser pacíficos, ativos, né? Vamos adotar assertividade. Não é assertividade aqui, não é grosseria, não é falta de educação, mas temos que nos posicionar a respeito de um fato dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, da nossa vida de relação. E o amor sempre, né? Amor sempre como caminho de solução dos nossos problemas. Olha aí o nosso mestre nos chamando, e mais do que isso, nos dando a mão, né? Está oferecendo não só ajuda por palavras, mas sim por gestos, né? Estando ao nosso lado, por mais que aparentemente as situações que aparecem nas nossas vidas sejam situações dificílimas, mas ele está ali, ó. É só a gente enxergar, né, na nossa frente esse quadro, ele oferecendo constantemente a sua ajuda. Por quê? Para que possamos atingir a moderação, o equilíbrio, a naturalidade, serenidade, empatia, se colocar, né, no lugar do outro, entender o problema do outro, compreensão, compreende quem tem compreensão, né? Ser sempre simpático, amável e ter uma consciência verbal equilibrada, né? Sempre falando coisas importantes, coisas que motivem o nosso irmão, né? Aquele que convive conosco. E assim, meus irmãos, terminamos o nosso estudo e desejo a todos que fiquem em paz e que Jesus, com esse olhar brando, pacífico, que nos deu não só as palavras, mas também nos deu o seu exemplo, né? Na dificuldade, pensemos nele. Vamos fazer uma prece, vamos tentar nos aproximar dessa espiritualidade bendita que a todo momento nos prova a sua fidelidade conosco. Que possamos ficar com Jesus e que todos possam refletir em tudo isso que foi dito. Fiquem em paz, que Jesus abençoe a todos, que assim seja.